As equações de Maxwell, que regem todos os fenômenos eletromagnéticos, em número de 4, mas nós poderíamos acrescentar mais uma associada à conservação da carga elétrica, né? Essas equações foram obtidas por Maxwell e é claro que numa delas ele introduziu uma novidade conhecida como corrente de deslocamento, né? O fato é o seguinte, que as equações de Maxwell, em número de 4, eu vou falar agora também sobre a conservação da corrente, ou melhor, a conservação da carga elétrica. Então, essas equações são equações em número de 4, né? São conhecidas como equações de Maxwell, né? Ora, as equações de Maxwell em número de 4 são divergente do vetor de deslocamento igual à densidade de carga elétrica, divergente de B igual a 0, rotacional de E igual a menos dB dt, e, finalmente, rotacional de H, o campo de intensidade magnética, é igual a J mais dt. Esse último termo aqui é a corrente de deslocamento, né, introduzida. Essa aqui foi uma contribuição de Maxwell ao eletromagnetismo, né? Então, temos aqui um conjunto de 4 equações. O problema dessas 4 equações é que elas não são invariantes por transformações de Galileu. Isso foi um choque. Ou seja, aparentemente, o eletromagnetismo estaria em contradição com o princípio da relatividade de Galileu. Para a gente entender isso de uma maneira simples, vamos considerar aqui a conservação da carga elétrica divergente de J é igual a menos dρ dt. Esta é uma equação que segue dessa, é uma consequência dessa equação aqui, né? Ora, o problema é que J, sendo J igual a ρ vezes V, então esta velocidade V que está aqui é a velocidade nesse referencial, por exemplo. E, claro, que esta velocidade num referencial, digamos, V', é igual a V, por exemplo, menos, agora vamos chamar de Vx, a componente x da velocidade. Ou seja, eu tenho que levar em conta a composição de velocidades, né? Porque a velocidade no primeiro referencial, por exemplo, V, é igual a V', a velocidade nesse referencial em movimento, mais, né, veja, mais, né, a velocidade do segundo referencial em relação ao primeiro. Sendo assim, J vai agora em J'.
onde J' é igual a ρ vezes V, linha, mais ρ vezes Vx. Vx é constante, vezes I. Ora, como é que fica, então, de acordo com as transformações de Galileu, como é que fica agora esta equação? Muito bem, essa equação agora vai em divergente, né? Linha de J' mais J' é igual a ρ vezes V' mais dρx, dρ, dx vezes Vx, porque J vai em J', né, que é igual a ρ mais V'x mais dρ dx vezes Vx, é igual a menos dρ dt, porque o tempo é o mesmo, d é igual a t igual a t'. Aqui seria dt', né? Mas como t igual a t', isso é igual a menos dρ dt. Porque este lado simplesmente não muda. A mesma coisa você poderia ver a partir daqui. Aqui não muda desse lado. dB dt é igual a menos dB' dt', mais dt' igual a dt. Desse lado praticamente não muda a forma. Mas do outro muda. Do outro muda. É o que acontece aqui. Tenho mais um pedaço aqui. Tenho mais um pedaço aqui. Ora, a equação, portanto, não é divergente de J' mais dρ dt, né, igual a zero. Ou seja, foi um choque ao se perceber que, conquanto a mecânica obedecesse ao princípio da relatividade de Galileu, a teoria de Maxwell, ou melhor, a teoria do eletromagnetismo, na formulação de Maxwell, não era consistente, não era compatível com a teoria da relatividade de Galileu. Na verdade, para cada referencial, em princípio, as equações dependem daquele referencial, porque dependem da velocidade. Veja que agora aqui já entrou um elemento novo no jogo. A velocidade com que um referencial se desloca em relação ao outro. Então, quantas equações de Maxwell teríamos assim? Infinitas. Porque temos infinitos referenciais à nossa disposição. Cada um deles com uma velocidade diferente, é claro. Mas, para cada referencial, a forma da equação seria diferente, as formas das equações seriam diferentes. Isso gerou realmente um grande problema, né? Bom, qual foi a solução encontrada, endossada pelo próprio Maxwell? Foi a ideia de um meio pensada lá na antiguidade por Platão, Aristóteles. Esse meio era conhecido na antiguidade como o éter, né? Seria, portanto, um meio que viria a calhar por duas razões. A proposta é que as equações de Maxwell, nessa forma aqui, seriam válidas nesse meio, conhecido como éter. Ressuscitaram o éter, né? É um meio, como talvez o ar, por que não? Até se pode pensar como sendo um meio material mesmo.
E a ideia do éter, ela veio a calhar por duas razões. Primeiro, para dizer que nesse referencial aqui, agora temos um referencial especial, sem a menor dúvida. Nesse referencial, essas são as equações do eletromagnetismo, as equações que regem todos os fenômenos do eletromagnetismo. Então, temos aí um meio todo especial. Para esse meio, vale as equações de Maxwell. Para os demais, bom, vamos aqui ver qual é a forma da equação para aquele meio, que depende da velocidade daquele meio em relação ao éter. Muita coisa depende, né, da velocidade, né, daquele meio em relação ao éter. Então temos um número muito grande de equações. Agora, o éter veio a calhar também, por quê? As ondas conhecidas até então eram ondas mecânicas, que têm a característica de terem a necessidade de um meio para que elas possam se propagar. É uma espécie de meio que dá suporte à propagação das ondas mecânicas. E a gente conhecia e conhecemos muitas ondas mecânicas, quase todas são ondas mecânicas, né? A matéria se movimenta, mas não se movimenta como a onda. Mas, de qualquer maneira, é preciso ter a matéria, as ondas mecânicas. Logo, precisaremos ter um meio também, parecido com um meio material, né, para que esse meio viesse a servir de suporte para a propagação das ondas eletromagnéticas. Maxwell, por exemplo, embarcou nessa ideia, muitos outros cientistas embarcaram nessa ideia, né, que durou cerca de 25 anos até se constatar que não existiria esse meio material, conhecido como éter, né? O fato é que, durante menos de 30 anos, passamos a acreditar na existência do éter, esse meio que dá suporte à propagação das ondas eletromagnéticas, esse é o primeiro papel, e que, nesse meio, nesse referencial, as equações de Maxwell têm esta forma. A partir daí, ressuscitamos uma ideia do tempo dos gregos.